Meu nome é Martina Carvalho, tenho 33 anos, casada com o Rafael há 10 anos e juntos temos o Lucas e nosso anjinho Theo. Formada em gestão de pessoas, pós-graduando em assessoria executiva e voltado para o ramo da beleza, também sou formada em maquiadora profissional pelo Senac. Eu posso dizer que a maquiagem ela me ajudou muito nesse processo. Quando eu maquiava uma pele madura e uma pele negra, que para o maquiador são duas peles de extrema importância e desafiadoras, era muito gratificante quando eu entregava o espelho para a pessoa e ela via assim, nossa, tá ótimo, eu tô muito linda. E então eu acredito que a maquiagem, ela revela esse poder, o poder oculto que está na mulher. A força que às vezes nem mesmo a mulher sabe que ela tem. Eu amo tirar foto e graças a isso eu tenho os 3 principais registros desse meu processo, que eu apelidei de Virando a Chave. Na véspera de eu realizar a última ultra, eu perdi o sono. 4 horas da manhã eu perdi o sono. E eu não entendi o porquê. E eu fui para frente do espelho, sem sono, e comecei a fazer os registros da minha barriga. Eu tenho até hoje no celular. E no dia 7 de novembro, no elevador do local onde eu fui realizar o exame, eu fiz o último registro da minha barriga. Hoje eu vejo como que isso é importante, são as memórias que ficam. E o terceiro registro foi quando eu já passava 24 horas chorando, 32 horas, 48. Eu não tinha mais lágrimas de onde tirar. E eu tinha que receber uma pessoa em casa. Eu estava no resguardo, mas tinha que receber uma pessoa em casa. E eu peguei o celular aleatoriamente e fiz uma selfie. E quando eu olhei, eu falei assim, não, essa não sou eu, essa não é a Martina. E aí, linkando com a maquiagem, que me ajudou nesse processo, quem me conhece sabe que eu sou muito vaidosa. E não que eu estivesse negligenciando o meu momento, não. Mas eu tenho um filho e pelo Lucas, eu não podia deixar a peteca cair. Eu olhei para mim e eu falei assim, Deus, eu preciso ter forças para seguir. E eu lembrei da frase da maquiadora Bruna Malheiros. Eu fui a um workshop aqui no Rio e a Bruna, ela falou assim para as alunas, no momento que você estiver triste, que você não está enxergando uma luz no fim do túnel, coloque uma maquiagem no rosto, dê um sorriso, coloque um batom e reaja, erga a cabeça. O mundo não precisa saber que você passou a noite toda chorando. E eu pensei muito nisso e eu falei assim, é verdade. Eu tinha que levar meu filho para a escola e eu falei assim, eu não posso ficar dessa maneira. As pessoas não sabem o que eu estou passando. E eu lembro até hoje, eu estava no sinal e ainda com a cabeça muito aérea, eu peguei meu celular para ver alguma coisa, era o primeiro carro e de repente eu não vi o sinal abrindo. E foi um buzinadão que o motorista do carro de trás deu e eu falei assim, gente, que é isso? Ele não imagina que eu acabei de perder um filho. E de fato, eu não ia sair com um cartaz pendurado na testa, eu acabei de perder um filho. Então o mundo não precisa saber que você passou a noite toda chorando. As pessoas, elas não têm nada a ver com seus problemas. A obstetra, que nunca tinha passado pela situação de um falecimento, um parto avançado, ao qual já estava agendado, e um falecimento, um nascimento associado à morte. Mas ela tinha que conduzir aquele parto. A enfermeira, a mesma coisa. Então eu comecei a pensar nisso. Eu
vou me permitir chorar, eu vou chorar, mas as pessoas, elas não precisam sentir a mesma dor que eu. Todo o meu pré-natal estava sendo acompanhado de perto, tudo perfeito, todos os exames perfeitos, diferente até do pré-natal, do acompanhamento, né, do pré-natal do Lucas, da gestação do Lucas. Eu até, a gestação do Theo, eu tive mais cuidado com o inchaço, fiz desde o início das 18 semanas drenagem linfática, enfim, tudo certo. Até uma cardiologista especializada em gestantes estava me acompanhando, fiz 2 riscos de pré-eclâmpsia, e tudo normal, tudo normal. No dia 7 de novembro, eu fui fazer a última ultra e o último cardiotoco. O parto já estava agendado para o dia 10 de novembro. Cheguei para fazer o exame e sentei na cadeira, uma cadeira como essa. A enfermeira veio até mim, colocou como se fosse um cinto, e ela falou assim: nossa, estava com uma dificuldade de encontrar os batimentos. E o Theo já estava numa posição cefálica, já estava aqui para cá, cabecinha já meio que encaixada, mas eu ia fazer cesárea. E ela falou assim: nossa, meninos se escondem. Só que eu tinha perdido o sono no domingo, que foi quando eu fiz o primeiro registro da barriga. E até então eu não sabia por que eu tinha perdido o sono naquele dia. Domingo, 4 horas da manhã, eu acordo cedo, mas não 4 horas da manhã. E ela numa dificuldade, a enfermeira numa dificuldade, e eu fui sozinha. Eu fui sozinha nesse dia, eu já tinha prometido para mim mesma que eu ia parar de dirigir. Meu marido tinha uma consulta super importante, eu falei assim: não, eu vou sozinha. Fui de Uber. E ela naquela dificuldade de encontrar o batimento, e eu já estava achando estranho. Veio a médica que já estava me acompanhando, a ultrassonografista, e falou assim: Martina, vem para a sala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ultra e depois a gente retorna para essa sala e faz o cardiotoco. Eu falei assim: tá bom. Sentei, deitei na maca, ela jogou o gelzinho e começou. Televisão de frente para mim. E ela começou a respirar. Usando máscara, e eu não sou boba, não sou uma pessoa leiga. Eu olhava para a televisão e eu via assim: cadê os batimentos? E a respiração dela ofegante aumentava. E eu falei: está tudo bem, doutora? E ela não falava nada. E eu falei assim: doutora, está tudo bem? Ela começou a apertar um botão, uma campainha. Era para chamar a enfermeira, ela sabia que eu estava sozinha. Ela falou assim: o seu bebê não está bem, eu preciso falar com a sua médica, com a sua obstetra. Isso aqui meu foi ficando tudo gelado. Eu falei: como assim? Só que lidar com a incerteza para mim é a pior coisa que tem. Ou é sim ou é não. Ficar na dúvida, eu não consigo lidar com isso. E eu falei assim: doutora, eu preciso saber, o Theo ainda está na minha barriga, ele existe ou ele não existe mais? Eu até peguei muito pesado, eu estava muito nervosa. Ela falou assim: eu preciso falar com a sua médica. Dali, então ela pediu o telefone, foi uma dificuldade, porque eu acho que a minha médica estava atendendo, mas conseguiu. Me encaminhou para outra sala, a enfermeira veio, vieram até 2 enfermeiras, me deram água e o cardiotoco não foi feito. Claro, o bebê já não tinha mais batimentos, eu já sabia disso, só que ela não deu a conclusão. E ela não precisava falar nada, eu já estava entendendo tudo. Eu liguei para minha médica, na sequência, eu falei assim: doutora Tatiana, eu preciso saber o que aconteceu com o Theo. O Theo não está mais, mas não está dentro da minha barriga? Ela falou assim: é isso mesmo, Martina. Eu te encontro agora na perinatal. Eu falei assim: eu não estou acreditando. Eu não sabia o que eu pensava ali naquele momento. Eu só focava assim no meu filho
E eu pensava, eu preciso estar bem, porque eu vou passar por um parto agora. Eu vou passar por uma cesárea. Eu preciso me manter firme, porque vai depender de mim. Então eu tenho que ficar bem. E aí eu comecei a respirar. Liguei pro meu marido, ele saiu de onde ele estava, ele chegou assim muito rápido e fomos para a perinatal. A doutora que fez, a ultrassonografista que fez o exame, quando ela veio até a mim, ela falou assim, eu não sei te dizer o que aconteceu. Tava tudo perfeito, eu não sei. E eu falei assim, gente, como assim? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não tô acreditando. Parecia que eu tava num pesadelo e que eu queria alguém que me acordasse. Porque eu falei assim, não, isso não é real. Não é possível. Cheguei na maternidade, dei entrada pela emergência. A minha obstetra já estava lá. E ela perguntou se eu queria induzir o parto ou se eu queria, né, para ser parto normal ou se seria cesárea. Eu falei assim, não, é cesárea. Eu pedi inalação, então assim, eu ficava dormindo e acordando, mas eu lembro. E quando o Theo nasceu, quando na verdade ele foi retirado da minha barriga, o meu marido estava do meu lado acompanhando, foi descoberto um nó verdadeiro de cordão umbilical. Placenta, o cordão umbilical deu um nó. Não foi aquele entrelaço no pescoço, aquele nó no pescoço. Foi um nó, literalmente, no cordão umbilical, como se fosse nó numa corda. Isso impediu a passagem de oxigênio. Mas uma vez que esse nó ele é dado, não consegue mais desfixar, né? E no caso do Theo, mas esse nó ele passa porque ele é envolvido por uma geleia. Minha placenta foi para histopatológico, vou fazer até os exames agora para saber realmente, mas tudo indica uma fatalidade. Coisas assim que eu não vou entender aqui. E aí vem o desespero, e aí chegar em casa sem a barriga, o Lucas, que estava sendo incentivado diariamente a ser meu ajudante, estava incentivando, né, o irmão mais velho, a chegada de um irmãozinho mais novo. Ele estava sendo incentivado. E aí, como falar com uma criança de 4 anos? Cadê o meu irmãozinho, mamãe? Como falar para ele? E aí pensamos juntos. No dia, eu não queria ficar sem ele, eu tinha até a possibilidade dele ficar com uma das avós, mas eu não queria. Imagina, acabei de passar por um trauma, estresse pós-traumático, e eu falei assim, não, eu quero meu filho do meu lado. E ele perguntou logo, assim que eu cheguei em casa, ele perguntou, e já estava me esperando, mamãe, ele notou, ele é muito observador, e mesmo eu com a cinta, né? Ele falou assim, mamãe, cadê a sua barriga? Aí eu falei assim, meu filho, vem aqui. Eu já tinha comprado, na verdade, até um presente para ele. Uma amiga que tinha tido o 2º filho em outubro, ela falou assim, Martina, você já comprou o presente do Lucas? Eu falei assim, presente? Por quê? Ela falou assim, compra um presente porque eu fiz isso com a minha filha. Como se fosse o Gabriel dando o presente para ela. Isso surte muito efeito. Então eu já tinha comprado o presente. No sábado, que foi o último dia que eu dirigi, eu já tinha comprado o presente para ele, tinha deixado na mala do carro. E então eu cheguei em casa com esse presente e eu falei assim, ele notou a ausência de barriga e perguntou. Eu chamei ele para sentar, eu falei assim, meu filho, vem aqui. Eu falei assim, então, Papai do Céu chamou o Theo virou estrelinha e ele foi para uma missão. Aí ele, sem entender, óbvio, 4 anos, a gente tem que traduzir mais para as crianças, né? Para eles o que de fato eles estão pensando, porque eles ainda não sabem. O córtex ainda não tem a função deles saberem o que estão de fato pensando. E é muito imaturo ainda, né? Até atingir a maturidade. E ele falou assim, mamãe, mas olhou pro teto, mas eu não tô vendo o Theo. Aí eu falei assim, não, filho,
é porque a gente não consegue ver, mas quando a gente olhar pro céu, a gente vai ver estrelinha, pode ser que seja o Theo, é porque ele tá com o papai do céu. E ele não chorou, ele aceitou o presente, até falou, obrigado, Theo, obrigado pelo presente. Eu comprei já o que ele queria muito, mas ele teve uma regressão. Na última reunião da escola, a professora falou assim, Martina, ele que me contou. Elas já sabiam, assim, chocou muita gente. Não teve uma pessoa que não tenha ficado chocada com a história, porque é algo que, se você procurar no Google, não acomete muitas mulheres, 2%. E na própria maternidade mesmo, eles falaram com meu marido, nós tivemos um plantão, um dia muito estressante, foi um plantão de várias cesáreas não eletivas, mas o plantão ele ficou extremamente em luto pelo acontecimento, porque isso não acontece com frequência, não é normal, não faz parte. E aí foi quando, passando tudo isso pelo Lucas, eu me questionando, eu falei assim, eu não quero trilhar esse caminho. Eu tinha duas opções, ou me prostrar diante da situação e ficar ali no ciclo sem fim. Eu ia poder ter meu filho de volta? Não. Claro que a saudade será eterna, a cicatriz tá aqui ainda, vai fazer 4 meses, dia 7 de março, mas eu não quis trilhar esse caminho. Eu fiquei 1 mês chorando dia e noite, dia e noite. E aí foi quando eu olhei para minha foto, me olhei no espelho e olhei para a foto de todos os registros que eu faço, e aí veio a maquiagem. Aquela frase que eu tinha ouvido, não por ser futilidade, não. Porque eu não posso estar chorando, eu não posso viver o meu luto. Não. As pessoas, elas confundem muito o estar sorrindo pelo fato de que você não está vivendo o seu luto. Não é assim. Eu posso sorrir, mas eu posso viver meu luto ao mesmo tempo. E quando eu olhei, eu falei assim, Deus, eu preciso ter forças. Se há um propósito por trás disso tudo, não é agora que eu vou saber, mas eu vou saber. E o Theo cumpriu a missão dele. Foram 37 semanas e 4 dias. O parto foi agendado com 38 semanas. E eu falei assim, eu preciso continuar seguindo. A saudade é que vai ficar. A dor da cesárea, ela estava ali. E doía mais. Doía na alma, doía no ponto. Na maternidade eu tomei remédio para secar o leite. E eu estava muito preocupada com isso. Ainda bem que eu não ficava vazando o leite. Mas meu colo vazio, cumprindo licença maternidade, porque é obrigatório. E foi quando eu comecei a orar, pedindo a Deus uma direção, porque eu falei assim, eu sempre tinha ouvido, eu falei, com quem que eu vou conversar? Eu sempre tinha ouvido mãe de anjo, até que eu me tornei uma mãe de anjo. E eu falei assim, mas com quem que eu posso conversar sobre essa dor? Não é a cada esquina que você encontra, né? E eu fiz um Instagram aberto, uma página, e surgiu um nome, agora ela tem até um nome, me veio esse nome à mente, Além do Maternar. E eu uni a feminilidade da mulher, né, como se fosse assim, a autoimagem, com a maternidade. Que você pode se olhar além, você pode se olhar além da maternidade. A Martina é mãe, sonhadora, esposa, não obrigatoriamente nessa ordem, mas não desiste, não desistiu de viver. Tem um anjinho no céu, até as pessoas costumam brincar dizendo, você tem um amor a um céu de distância, e é exatamente isso. Eu tenho um amor a um céu de distância. E um dia a gente vai se reencontrar.
Se pudesse me definir em 3 palavras, Bom, a Martina em 3 palavras: leal, impulsiva, mas eu tô melhorando. Costumo dizer que a Martina até 7 de novembro era uma, a Martina pós 7 de novembro é outra. É impressionante a transformação que já aconteceu assim dentro de mim. Então, leal, impulsiva e sincera. Uma frase para as mulheres, é uma frase que eu assim sempre tenho comigo, sempre tive comigo. Que a mulher na sociedade ela vem desempenhando um papel fantástico. Não limite suas possibilidades. Não limitar, a gente não tem que limitar. A mulher hoje na sociedade ela tem um papel de extrema importância. E é exatamente isso que eu falei no início. Às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem dentro da gente. Aquele poder que está oculto. E aí seja pela maquiagem, qualquer tipo de trabalho que você realize, você começa a ver ali que você pode despertar a beleza interna que existe dentro de você, não limitando as suas possibilidades, a força que a mulher tem. Se você gostou desse vídeo, você que é mulher, mãe, se conectou com o que eu falei, mãe de anjo, se conectou com a minha história, comenta, compartilha esse vídeo e faça parte da minha página. Eu tenho um enorme prazer de te ajudar. E assim como aquela frase da Bruna Malheiros me incentivou, eu lembrei, no workshop que teve, no qual eu participei, eu deixo uma reflexão para você. Toda tribulação ela vem, mas ela passa. Tudo tem um propósito. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Portanto, se permita ficar triste, viver seu luto, viver a tristeza. Porém, respire e pense, não é o fim. Deus tem um propósito para cada passo na nossa vida.